Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. O tema hoje era livre e eu me senti muito à vontade em trazer esse tema, que a morte é um dia que vale a pena viver, que é o título de um livro. Não sei se alguém já leu esse livro. É um livro pequenininho, é um livro bem pequeno que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes publicou faz algum tempo e é um best-seller, mas ele é bastante intrigante, né, quando fala que a morte é um dia que vale a pena viver, né? Se é a morte, por que vale a pena viver um dia que não vai se viver mais, né? Tem essa contradição. Mas à luz da doutrina espírita, a gente vai tentar explicar para vocês, ter uma compreensão mais ou menos do que é vida, do que é morte, à luz da doutrina espírita baseada nessa autora aqui. Cadê o negócio? Aqui, né, Silvia? Então, para começo de conversa, a Rita falou muito bem aqui há pouco sobre que existe um exército muito maior de pessoas fazendo o bem do que de pessoas fazendo o mal, né? Nós espíritas precisamos acreditar nisso, precisamos perceber que tem muito mais gente no bem, pensando no bem, e que não está o tempo todo pensando em fazer algo contra alguém, do que ter um exército muito maior de pessoas prejudicando uns aos outros. A gente precisa acreditar nisso. Então, por que a gente reflete que a morte é um dia que vale a pena viver? Isso me parece, todo mundo, até quando eu falei desse tema para algumas pessoas, disseram, mas que coisa mais estranha, né? Você falar que a morte é um dia que vale a pena viver. E chega a ser até mesmo contraditório, né? Porque como é que vai viver bem se está o último dia? Mas contém uma verdade, uma profunda verdade espiritual. E a principal verdade é esse medo que a gente tem da morte, né? A gente não fala. De todo o tempo que eu trabalhei em hospital, 18 foram de UTIs, trabalhando com vida e morte o tempo todo, com vidas interrompidas, e a gente acompanhava muito os últimos momentos da vida das pessoas. Então, a humanidade sempre temeu a morte, principalmente porque a morte nos incapacita. Ela nos torna completamente incapacitantes para qualquer ação. Nos coloca numa condição de inércia corporal, né? Que a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer falar de morte. Nem em hospital se fala de morte. Nem no hospital nós temos formações sobre a morte. Tem um curso ou outro sobre tanatologia, que é a ciência que estuda esse tema. Mas a gente tem medo também do desconhecido, né? Eu vou finalizar minha vida e o que é que acontece depois? Então, é um desconhecido. Nós que estamos na doutrina espírita, a gente tem um entendimento de que a gente só está voltando para casa. Mas, mesmo assim, ainda é uma situação que a gente também tem os nossos questionamentos ainda, porque é o desconhecido. A gente está nessa encarnação aqui, estamos voltando para casa. Mas que casa a gente vai ser merecedor de voltar, né? A gente tem medo de se separar das coisas daqui, ou seja, pessoas ou coisas, né? Coisas materiais que a gente é apegado, a gente tem medo desse processo de separação. E o medo da finitude. Ninguém gosta de fim, de finalizar etapas, de finalizar algo que não vai ter uma volta, né? No caso, nesse plano aqui. O Livro dos Espíritos, eu vou ler para vocês, é muito interessante, aqui no capítulo 3, do que fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ele traz bem esse tema que a gente vai tratar hoje, está tratando já. Então, o tema é o seguinte, a alma depois da morte. O que acontece? Allan Kardec pergunta para os espíritos. Quando vêm essas respostas, Allan Kardec não recebeu a resposta de um único espírito. Allan Kardec perguntou para os espíritos e vieram várias respostas, e as respostas semelhantes estão aqui.
nessas 1.119 perguntas. Então, Allan Kardec pergunta na questão 149, em que se torna a alma no instante da morte? Aí os espíritos respondem, volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ou seja, a gente está aqui momentaneamente nesta vida, nesta encarnação, e a gente precisa voltar, porque a gente só veio para esse mundo de provas e expiações porque a gente precisava estar aqui. Então a gente volta para lá, né? A gente deixou aquele mundo momentaneamente e vai precisar voltar de novo porque a gente não evolui tanto assim numa encarnação para outra, né? Aí a pergunta 150, Allan Kardec pergunta: a alma depois da morte conserva sua individualidade? Os espíritos respondem: sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Então essa nossa alma que habita cada um de nós, ela vai encarnar e desencarnar, mas sempre a mesma. Nós vamos manter a nossa alma na sua essência. Não tendo mais um corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência da última encarnação, ou seja, o perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Allan Kardec pergunta, né? O que a gente leva desse mundo? Nada. A gente não leva nada desse mundo. Isso é importante a gente ter claro, né? A gente até brinca às vezes que não tem caminhão de mudança em cemitério, né? Não tem, não precisa levar nada. O próprio caixão de quem é enterrado não tem gaveta, não tem porta, não tem necessidade de levar nada, porque a gente não vai precisar de nada. Então, o que a gente leva? Lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura e às vezes de amargura, dependendo do que a gente vivenciou aqui. Segundo, o emprego que cada um fez da sua própria vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixou aqui sobre a Terra. Então, quanto mais a gente compreender que tem muitas coisas desnecessárias e que a gente dá muita importância, mais a gente não fica tão leve para estar compreendendo a nossa passagem de volta para casa. Então, cadê o equipamento, seu Diante? Aqui, muita tecnologia, gente. A vida espiritual, ela continua depois da nossa morte, né? Nós usamos o termo desencarne, né? Encarne, desencarne, reencarne. Voltar para o corpo, voltar para a carne, sair dela e voltar para casa. Allan Kardec sempre disse que a gente segue vivendo e aprendendo e a nossa vida espiritual após a nossa morte, esse é o ciclo que a gente precisa viver. Nascer, morrer, renascer e aí renascer ainda mais, tantas vezes quanto for necessária, e progredir sempre. Essa é a lei da evolução espiritual. Estamos aqui de passagem, retornamos e voltamos, e assim é a lei de Deus, né? Aí a gente traz a medicina. O que a medicina acha da morte, né? Porque essa médica que editou esse livro se tornou um best-seller ainda, de tanto que foi vendido. E o diferencial dela, porque a pessoa se forma em medicina, qual é o juramento que ela faz, né? De preservar a vida, de cuidar da vida, de salvar vidas, né? E a doutora Ana Cláudia, ela fez todo o trabalho dela, inclusive ela tem uma instituição chamada Casa do Cuidar, que a gente precisa cuidar até o fim. E ela quis cuidar do momento da morte. Ela é especialista em cuidado paliativo, que é aquela pessoa que já utilizou todas as alternativas que tinha para a sobrevivência daquele determinado diagnóstico e ela vai então para casa ou fica no hospital, mas então em cuidados paliativos, ou seja, a pessoa ter o mínimo de dignidade no momento da sua finitude. Então, esse é o trabalho da doutora Ana Cláudia. E ela conversando com essas pessoas ao longo da vida,
ela diz uma coisa que me chama muita atenção, é essa frase aqui, ó. Quem vive bem, geralmente teme menos a morte. Quem viveu bem. É comum, não sei se vocês já escutaram de algum idoso, assim, que, olha, eu já posso ir. Eu acho, a minha mãe dizia sempre, minha mãe muito engraçada, dizia assim, eu já estou na hora extra. Eu já era para eu ter ido, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, ela já deu conta de criar tudo, de fazer tudo, agora está na hora de eu ir. E Deus foi tão bondoso que levou ela bem, bem de uma forma que ela não, como ela pediu. Então, quando a gente tem uma vida, leva uma vida mais esclarecida, melhor, compreende as coisas que essa vida traz para a gente, os desafios de cada dia, a gente teme menos o momento da morte. Porque ela vai chegar, né, gente? Ela vai chegar. Eu moro aqui nos fundos, perto do cemitério ali, né? Passo pelo cemitério todo dia. Hoje tinha bastante gente lá. A gente fica até assim, né? Meu Deus, uma hora é eu, né? Uma hora vai ser, uma hora vai chegar a nossa vez. A gente não quer falar sobre isso. Não quer mesmo, né? Essa médica, ela lançou agora, às vezes é muito difícil a gente falar para uma criança, né? Que uma pessoa foi, que uma pessoa morreu. Geralmente fala, virou uma estrelinha, né? Aí toda noite, se tem estrela, a criança aponta, olha lá, avó, olha lá, avó. Então ela editou, ela agora publicou o livro Onde Fica o Céu? É um livro para a gente poder estar entendendo, estar explicando para a criança esse momento. E tem todos esses outros aqui, né? Todos esses livros estão nas plataformas aí. Então, histórias lindas de morrer. Todo mundo fala histórias lindas de viver, né? E ela conta histórias lindas de morrer. Como é que foi o final de vida de muitas pessoas? Como é que a serenidade de algumas pessoas esperando esse momento? Então ela reúne nesse livro Histórias Lindas de Morrer, várias histórias. Também tem o livro Cuidar até o Fim. Nós devemos cuidar de quem nos cuidou, de quem nos gerou, ou da gente mesmo, para poder desenvolver um corpo, um perispírito um pouco melhor do que ainda em condição, né, de reencarnar, mais ou menos. Então, ela fala que esse cuidar até o fim é uma coisa que cada vez as famílias estão tendo menos filhos, né? Vocês já pensaram, né? Quem vai cuidar da gente quando a gente ficar muito mais velho? Porque velho a gente já tá, né? 6.2 já é considerado um velho e tem a plaquinha lá no carro que eu posso estacionar. Então isso já me autoriza a ser velho, mesmo que eu não entenda muito bem aonde foi os meus 61 anos, né? Agora é 62 já, vai para 63 e não para nunca. Todo ano muda. Isso chega a ser angustiante, né? Porque podia dar uma parada, uns 5 anos, aí continuava. Mas a gente tem esse lugar de envelhecimento, e hoje eu cuidando do meu pai, eu percebo, e quem vai me cuidar? Né? Eu vou cuidar do meu pai, porque estou saudável, porque, né, aquela coisa toda, ele está muito bem, a gente vai levando. Mas ir para frente, né, com a qualidade de vida que a gente tem, nós vamos conseguir chegar quase próximo, talvez passe, dos 100 anos. Antigamente, uma pessoa não passava dos 30, dos 40, dos 50, né? Hoje não, hoje nós vamos, né? E vamos indo. A uma hora a gente vai parar. Então, esses livros aqui trazem leituras muito gostosas de se fazer, para quem está querendo entender um pouco esse momento de passagem que não precisa ser um momento tão ruim, né? Tão difícil, tão desesperador, porque chega a ter alguns tipos de luto que é patológico até, né? Da pessoa não compreender e ficar esperando que a pessoa retorne. Então, isso não vai acontecer, é uma finitude necessária, e a gente precisa compreender esse momento. E um dos capítulos desse livro também, junto com a espiritualidade aqui, nós tivemos uma enfermeira, deixa eu passar aqui, uma enfermeira australiana, a Brony, que ela escreveu um capítulo desse livro, que a doutora Ana Cláudia pegou, de todos os pacientes que ela cuidou,
em tratamentos paliativos, ela uniu 10 maiores arrependimentos da pessoa no fim da vida. Ou seja, nós tivemos uma vida inteira para nos cuidar, uma vida inteira para cuidar dessa encarnação aqui que a espiritualidade nos deu, que Deus permitiu que a gente viesse para evoluir. A gente não pode viver 60, 70, 80, 100 anos sem ter um propósito, né? Deus não botaria nós aqui sem propósito algum. Então, quando algumas pessoas levam uma vida que não cuidaram às vezes de si, não pensaram tanto em si, mas pelo outro, quando chega no final da vida, entre várias pessoas que estavam morrendo, e não estou falando só de idosos, né? Tem diagnóstico de pessoas jovens e a pessoa não deu conta de fazer algumas coisas e se arrepende muito nessa hora. E ela elencou os 10 maiores arrependimentos da vida. Isso aqui é para a gente prestar atenção e pelo menos uns 5 desses, não, 5 é muito, mas uns 3 desses pelo menos a gente dá conta de fazer para não chegar lá toda arrependida, né? Fazer, gente, que eu diga enquanto dá tempo, enquanto a gente ainda tem coragem, porque depois vem mesmo as limitações. Então, o primeiro é não ter vivido a própria vida, sempre vivendo a vida do outro, sempre vivendo para o outro, sempre trabalhando para o outro e nunca pensou em si como uma prioridade. E a gente precisa se priorizar nessa encarnação que a gente está. Para cuidar do outro, para cuidar da família, a gente precisa estar bem. Então, a nossa se priorizar não é a questão de estar pensando só em si, é de se cuidar para estar bem, para estar com o outro, para cuidar do outro. O 2 é ter trabalhado demais. A gente trabalha demais, né, gente? E trabalha para se aposentar, né? Eu quero trabalhar porque eu vou me aposentar. Depois, quando aposenta, ou para de vez tudo e adoece também, porque o ritmo mudou muito, ou trabalha a vida inteira, às vezes mais de um emprego, trabalha demais, trabalha exaustivamente, porque precisa adquirir, né, bens, coisas, materiais. Então, ter trabalhado demais, isso é uma coisa que é um grande arrependimento. Essa pergunta eu fiz para o meu pai, né? Ô pai, hoje com 87 anos, tem uma coisa que o pai se arrepende? Tem, minha filha. Eu pensei assim, ele vai dizer uns 3 ou 4, mas não, ele só disse assim, eu trabalhei demais e tudo que eu juntei na minha vida agora não me serve de nada. Pessoa esperta, meu pai, né? Meu pai. E ele disse, não, eu trabalhei demais, a minha vida toda trabalhando, sempre para dar conta, sempre correndo atrás da máquina, e agora não tem necessidade, é aposentado. Então, aquilo tudo que ele correu atrás, de uma hora para outra, a vida dele foi interrompida e pronto, parou. Então, isso ele se arrepende muito, não devia ter trabalhado tanto. O terceiro é não ter demonstrado amor. Aquelas pessoas mais duras, né? Tem pessoa muito dura de coração, né? Que não demonstra amor, não diz eu te amo nunca. Alguns pais, algumas mães, algumas outras pessoas, irmãos, né? Dizer, como eu te amo, né? Eu amo muito você. É tão difícil sair isso da boca e às vezes é verdadeiro, mas a pessoa não tem nem a coragem de dizer. Mas precisa ver o que causa na outra pessoa quando você diz, né? Você é muito importante para mim. Não precisa dizer eu te amo. Mas você é muito importante para mim. Você é um exemplo, né? Eu tenho mais 2 irmãs e uma agora está com o braço quebrado e a outra tem lúpus. E a mais nova estava dizendo para mim assim, que eu sou a mais forte nós 3 e eu sou a mais velha. Não parece, claro, né? Que eu sou a mais velha, de forma alguma. Então, eu sou a mais saudável, não sei, porque a genética é boa, claro, mas as minhas irmãs dizem que eu não sabia que eu era um exemplo para elas, fui saber agora. Então, os meus 62 valeu essa escuta. Essa é um amo, né? Isso é um amo de coração. Então, não ter demonstrado amor, a gente precisa demonstrar o que sente. Às vezes, demonstra muito mais a raiva, a indiferença, né? Agride, ofende. Vamos demonstrar um pouco de amor, dizer que realmente você é importante, isso que você fez foi tão bom, isso ficou tão maravilhoso, você devia investir mais nisso, ou fazer melhor, ou estar ampliando isso, que isso aqui é importante, isso aqui é uma habilidade que você tem.
O 4 é ter se afastado de pessoas importantes. Às vezes, por pouca coisa, a gente se afasta, né? Às vezes irmãos, às vezes casais, às vezes filhos, né? Geralmente em famílias, amigos também. Então, ter se afastado de pessoas importantes na vida e que depois de um certo tempo aquilo perde o jeito e a pessoa não procura mais, aquilo se torna uma indiferença, mas sempre fica faltando algo. Então, às vezes é importante resgatar ainda aqui, porque se não resgatou aqui, vai ter que resgatar quando voltar, né? Não ter pedido perdão é o quinto. É muito difícil a gente pedir um perdão, porque é muito difícil para a gente reconhecer que a gente erra, que a gente é fraco, que a gente é inseguro, que a gente tem medo. Então a gente não pede perdão. Mas era bom pedir, né? Dá um alívio na nossa alma, ajuda muito a nossa evolução. Da mesma forma que é muito difícil pedir perdão, também é um dos arrependimentos é não ter perdoado a pessoa que pediu perdão. Porque tem pessoas que nos pedem perdão, dizem, pô, não foi legal, me perdoa, e você diz, não, eu não te perdoo. E às vezes aí quando falece, né, quando tá lá naquela situação, aí vai lá perdoar, né? O 7 é não ter aproveitado mais o tempo com a família. Boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando, né? Tanto que na pandemia muitas famílias tiveram dificuldades porque não se conheciam. Estavam sempre fora e agora passaram a viver juntos. Viver ali na mesma casa, como é que é aquilo? O que acontece? Meu Deus, tu faz isso, tu conhece isso, tu dorme até essa hora, tu veste essa roupa, tu come isso. Então a pandemia ajudou um pouco nisso e também muitas famílias também tiveram conflitos nesse sentido. Não ter sido mais feliz, né? Porque a gente não precisa ser feliz 24 horas, mas a gente tem que procurar ter mais momentos felizes do que tristes, né? Tentar procurar se cuidar mais para ter mais momentos felizes. Ter se preocupado demais com problemas pequenos. Às vezes a gente se preocupa tanto com algo que vai acontecer, a nossa ansiedade fala isso, né? Ansiedade é sofrer por antecipação. A gente se preocupa tanto com uma coisa que talvez venha a acontecer que isso atrapalha o dia, o que está acontecendo ali, o momento. E aí era uma coisa tão pequena que às vezes nem chegou a acontecer. E o 10º é não ter dado mais sentido à minha vida. O ter dado sentido significa ter me escutado naquilo que de fato eu gosto de fazer, de fato eu gosto de estar. Se é com aquelas pessoas, se é saltar de paraquedas, se é dançar, se é viajar, se permitir, vez ou outra, dar um pouco mais de sentido da sua vida enquanto a gente está por aqui, enquanto a gente ainda é possível. Porque hoje, o meu pai com aquela idade, ele já não consegue mais saltar de paraquedas. Não dá, é inviável. Então, assim, tem coisas que vai chegar uma idade que não dá mais para a gente fazer. Então, se tem sonhos, se tem vontade, se tem desejos, coloca isso em prática na medida do possível, para não chegar lá. E quando a gente fala chegar lá, parece que é quando está bem velhinho. Mas de uma hora para outra, a gente não sabe da nossa trajetória. De uma hora para outra, a nossa vida pode ser interrompida. Né? E a gente, poxa, deixei para depois. O que aprendemos com tudo isso enquanto ainda estamos nessa encarnação? Eu chamo que a morte ela é muito democrática, né? Ela vem para todo mundo. Ela não escolhe, né? Hoje vai morrer só rico, amanhã só pobre, amanhã não sei. Não, todo mundo vai morrer. Não tem diferenciação. Então, há uma democracia aí de que todos estão incluídos nessa situação que é a morte, nesse momento que é a morte. Então, ela é democrática, ela vai chegar, vai atingir cada um de nós e o que está na nossa volta, e que a morte revela de fato o que realmente importa para nós. Quando a gente estiver lá, o que de fato importa? Por que tem gente que que não está lá assim já bem próximo da morte e não vai? Às vezes fica uma semana, né? Esperando, aí vem um parente. Só chega aquele filho, e de repente a pessoa já foi. Parece que só precisava mesmo de um determinado momento para ela poder relaxar e deixar ir.
Tem gente muito apegada aqui, né, a esse plano. Nós somos, né? Nós somos muito apegados. E a morte, então, é uma passagem, porque a gente está passeando por aqui, não tanto, né? A Shirley, na quarta-feira, nós não estamos de passeio, a gente tem propósito, a gente tem uma missão aqui. No Espiritismo significa libertação do espírito. Então, o nosso corpo, nosso espírito está preso aqui. Então, a morte liberta esse espírito e ele vai poder voltar. O Evangelho segundo o Espiritismo, a morte é apenas a destruição do invólucro material, que é o corpo, né? O nosso corpo fica e o nosso espírito segue com toda a trajetória que ele ainda tem pela frente. Tem uma colônia chamada Nosso Lar, que nas obras psicografadas do Chico Xavier está muito claro que a vida espiritual, ela existe de fato, uma vida depois daqui, ela é organizada, ela é ativa e cheia de aprendizado. Então isso está escrito, está psicografado, isso não é algo que foi inventado por alguém. A gente sai daqui e a gente segue a nossa vida. Para finalizar, por que a morte vale a pena? Por que a morte é um dia que vale a pena viver? Porque os laços verdadeiros que a gente tem, eles nunca vão se romper. Eles começam aqui, ou estavam lá na outra encarnação, voltaram. Não tem como romper esses laços, né, espirituais. Porque recebemos de Deus esse presente de estar aqui. Não é qualquer um que consegue reencarnar, que está pronto para reencarnar. É um presente que a gente recebe. Nesse período que a gente está aqui, pelo menos a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar um pouco da forma como a gente chegou. Porque os espíritos queridos podem nos visitar, proteger e nos inspirar. Então a gente desencarna e vai ser muito bem amparado por quem vai nos receber lá, dependendo da vida que a gente levou aqui, né? Às vezes vai depender um pouco, vai precisar passar por outros caminhos. E para finalizar, gente, a gente precisa questionar a nossa vivência aqui, de tentar ser uma pessoa melhor. A cada dia a gente tentar ser um pouco melhor, tentar compreender, e muita coisa é preciso deixar para lá. Se for levar tudo muito a sério, aquela velha história de que eu sou assim e pronto, isso aí é um pensamento engessado que nos abre, nos dificulta esse lado da gente poder também compreender a visão do outro, de que o outro também pode ter razão. Não é só a gente que tem razão, o outro também pode ter. A gente precisa escutar o outro. Às vezes a gente só se escuta. E tem pessoas que só se escutam. Não sei se vocês já perceberam que você está falando com a pessoa e a pessoa segue o raciocínio dela, mesmo a gente falando. Então ela só se escuta, ela não escutou nada do que você falou, mas está aqui também para evoluir, está aqui também para aprender. Então a gente está aqui para ser inspiração também para alguém. Então que cada um possa, nessa minha fala, que é muito simples e de pouco tempo, tentar compreender que a gente pode ter uma vida melhor a cada dia, da oportunidade que a gente tem de acordar a cada dia e se tornar cada dia uma pessoa melhor. Muito obrigada. Espero que o tema tenha sido compreendido da forma que pôde por cada um. Obrigada, boa noite.